Bem, o mais interessante sobre a estrutura bíblica é que o Ocidente ele adota a narrativa textual dos povos árabes, semíticos, beduínos, nômades. A narrativa teológica, moral, jurídica, ética que regula a humanidade hoje, ela é o código textual do povo árabe, semítico, beduíno, nômade, da região do Levante, da região do Oriente Médio. Esse povo dividido em tribos que entravam em guerras umas com as outras, tribos que eram politeístas em sua grande parte. Essa narrativa dessas tribos, desses povos que tentavam encontrar uma raiz familiar, uma raiz ancestral genética comum, a narrativa desses povos, os deuses desses povos, as leis desses povos, a mitologia desses povos, o ritual desses povos, a literatura desses povos, ela vai sendo unificada através de seus vários fragmentos e momentos históricos distintos, e essa narrativa vai formar o que nós chamamos de Bíblia. A Bíblia sistematicamente, ela é um texto que narra as epopeias e sagas militares, teológicas dos povos nômades, beduínos, árabes do Oriente Médio. E é muito curioso, é muito engraçado, e diante de todo o preconceito é muito trágico, que o Ocidente tem a sua base, o seu pilar moral, espiritual, intelectual, sobre a narrativa de uma nação e de um povo que hoje esse mesmo Ocidente condena. O que hoje o Ocidente condena, rechaça, tenta destruir, é justamente a formulação teológica que durante 2000 anos guiou o Ocidente e serviu como parâmetro luminoso, como parâmetro de ascensão espiritual para que o Ocidente saísse do obscurantismo. É interessante essa literatura, porque se você pegar hoje as pessoas que dizem que a fé judaico-cristã é o fundamento categórico formador da expansão de consciência, bem, a fé judaico-cristã, o judeu ele é nômade semítico beduíno, como era Abraão, como era Isaac, como era Jacó, como era Moisés, como era Samuel. E aí você vai ter que a narrativa desses povos é mantida, a narrativa dos patriarcas é mantida, a narrativa dos patriarcas é a base de constituição, a narrativa dos patriarcas é a base de constituição da intelectualidade e da moralidade, e sendo a narrativa dos patriarcas a base de constituição da intelectualidade e da moralidade do Ocidente europeu, entende-se que os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, eles são árabes do Oriente Médio, semíticos, beduínos, que se organizavam em tribos nômades de caravanas de camelos que cruzavam o deserto. E esses indivíduos, com as suas teologias, com os seus rituais de sacrifício animal, com os seus rituais de adoração a Deus, de construção de altares de pedra, de sacrifício animal, de rituais de magia, de rituais de abertura de portais mediúnicos, esses povos, esses patriarcas, a literatura deles vai se tornar a base de formação do Ocidente europeu. Mas o Ocidente europeu vai condenar e demonizar o que hoje ele chama de anátema, o que hoje ele chama de abominação, o que hoje ele chama de barbárie. Sendo que hoje o que o Ocidente condena é justamente o credo formador da natureza do Ocidente. Vejam que interessante. E nós temos ainda por natureza segunda, que não existe dentro da Bíblia o conceito de um povo israelita. Não existe o conceito de um povo judeu. Vocês precisam ter essa noção muito clara. A Bíblia como narrativa, se você ler a Bíblia sistematicamente, de Gênesis até Esdras, se você ler a Bíblia de Gênesis até o último profeta do Antigo Testamento, não existe a ideia de um povo israelita uno, não existe a ideia de um povo judeu uno. O judeu já é uma derivação do israelita.
O judeu já representa a seção, a separação das 12 tribos, em duas. As tribos do norte e as tribos do sul. Então, quando você tem a separação de um grupo tribal que era 12, esse grupo se separa em dois, e esses grupos são invadidos e deportados, o grupo de Israel é invadido para ser deportado, e depois você tem o grupo de Judá sendo invadido para ser deportado. Quando você tem o espalhamento desse povo, isso em 700, 800, 900, 500 antes de Cristo, esse povo, no seu exílio, vai começar a formar a sua literatura, e aí a sua literatura é intrinsecamente feita de símbolos e mitologias e arquétipos que são presentes e preconizados pelas estruturas religiosas dos impérios nos quais eles foram deportados para. Vou repetir. Os judeus e os israelitas, quando eles vão constituir a Bíblia está repleta. Irei repetir. Os judeus e os israelitas, quando eles vão constituir a Bíblia está repleta de mitologia, simbolismo, histórias, valores e teologias que são pertinentes e preconizadas pela religião dos impérios nos quais os judeus e os israelitas foram deportados para. Ou seja, eles vão pegar elementos da cultura egípcia, vão pegar elementos da cultura síria, vão pegar elementos da cultura persa, vão pegar elementos da cultura babilônica, e juntando os elementos da cultura persa, assíria, egípcia, babilônica, e obviamente os elementos naturais das religiões da região do Levante, das religiões politeístas, como por exemplo Baal, Asherat, Javé, El, pegando os deuses semíticos nômades dos povos da região cananeia, que é a região de Israel, região essa que já era habitada quando Abraão recebe a promessa. Abraão recebe a promessa em Gênesis de que ele herdará uma terra que já tem pessoas. Abraão recebe a promessa em Gênesis de que ele herdará uma terra que já tem pessoas, e a narrativa de Moisés, a narrativa de Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, é uma narrativa de empreitadas militares bélicas de genocídio, na qual Israel passa a adotar um Deus guerreiro, que é Javé. Israel se separa de Elohim, de El Shaddai. Israel exclui esse Deus, e aí Moisés tem a restituição de um novo Deus, tá? Moisés gera o culto para o Deus Javé, excluindo o culto de o culto de Elohim, o culto de El Shaddai, que era um Deus comum, um Deus patriarca e um Deus grande da região árabe. Havendo a exclusão desse Deus, nós temos a integração do Deus Javé, que é um Deus tribal, guerreiro, um Deus do trovão. Um Deus do trovão que trovejava e que dava vitória na luta. O trovão, para os povos nômades beduínos do deserto, representava chuva, representava fertilidade, porque eles viviam no deserto, e quando trovejava era sinal de chuva. E a água era o elemento mais escasso possível, por isso Cristo vai usar tanto o elemento da água. Então, quando você tem Moisés, eu digo aqui a literatura de Moisés, não propriamente a narrativa histórica, entende? Eu digo aqui a literatura de Moisés, não propriamente a narrativa histórica. A literatura de Moisés, não estou falando de Moisés como personagem físico, estou dizendo que o texto de Moisés, o texto mosaico, o texto de Moshe, o texto escrito, quando ele é escrito, e obviamente ele não é escrito por Moisés, obviamente o texto não é escrito por Moisés, é nítido ver isso. Mesmo que fosse escrito por Moisés, mesmo que Moisés tivesse existido, vamos partir desse ponto, por mais que Moisés tivesse existido, o texto de Moisés está claramente mostrando que havia um Deus ao qual os patriarcas idolatravam. Abraão, Isaac e Jacó idolatravam El Shaddai. E aí você vai ter a migração desse Deus para Javé.
E essa é uma tentativa de unificar dois estados históricos distintos. Você tem o estado dos israelitas antes do êxodo do Egito e depois do êxodo do Egito. Essa tentativa de juntar duas estruturas teológicas distintas mostra claramente que o povo idolatrava deuses distintos. E aí você tem a constituição de uma narrativa que visa falar que todos eles eram irmãos. Eles estão tentando dizer, nós viemos da mesma família. Ah, mas nós somos os povos de Shem. Por quê? Porque você tem que pensar que o Oriente Médio era feito de várias tribos, de caravanas de deserto. E esses caras tinham relações de amizade e de inimizade, eles tinham vínculos e desafetos. Eles eram tribais, eles eram guerreiros, e eles constituíam alianças de paz e alianças de guerra. E eles tinham casamentos entre si, ou derivavam da mesma árvore genealógica, vieram do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo tio, e depois se separaram. Para explicar essas bifurcações, essas separações tribais, para explicar por que um povo foi para um lado e o outro povo foi para o outro, mas que eram filhos do mesmo pai, do mesmo avô, por que as tribos se separaram? Para explicar isso, vem as narrativas teológicas da Bíblia, vem narrativas que usam o espiritual para justificar uma separação física, histórica, mas com o intuito de mostrar ainda que todos eles eram irmãos ou da mesma árvore genealógica num passado anterior, justificando assim a ideia de que eles têm que se unir. Ou se eles brigam entre si, ou se eles dominam a terra um do outro, ou se eles são um contra o outro, existe ali a tentativa de justificar por que povos que até então eram irmãos, por que povos irmãos que habitavam a mesma terra, que vieram do mesmo pai, do mesmo avô, por que agora esses povos estão brigando e por que um merece vencer o outro e tomar a terra, a água e os camelos e gado do outro. E as mulheres, porque basicamente a Bíblia ela trata sobre a escravidão sexual, e isso tem que ser lido. As incursões de Moisés vão justificar escravidão sexual. Inclusive, a própria Bíblia justifica a escravidão sexual dos israelitas para com os próprios israelitas. Você podia vender a sua filha como escrava sexual. E existiam leis ali regimentando a gestão desse tipo de venda de um ser humano para ser um escravo sexual, no caso, uma escrava sexual. Independentemente disso, eu estou querendo mostrar que as árvores genealógicas históricas, reais desses povos tribais eram próximas, eles pertenciam às mesmas linhas genealógicas. E aí eles brigavam entre si para justificar as brigas, para explicar por que eles brigavam, para explicar por que eles se separavam. Você criava narrativas nas quais Deus, nas quais o Espírito, nas quais um ser metafísico, mitológico, dava uma maldição, uma punição para alguém ou determinava que haveria separação. Então, Jacó e Esaú. Jacó vai formar Israel. Jacó é Israel, né? El luta, aquele que luta contra El. Israel quer dizer isso. Jacó recebe o nome de Israel depois que ele luta contra Deus. Em um sonho. Contra El, não Deus, que Deus não existe. A palavra Deus não existe na Bíblia hebraica. Quando Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, quando Jacó, um dos patriarcas, luta contra ele, contra esse Deus, ele recebe o nome de Israel. Quando Jacó, que é o patriarca de Israel, que vai formar as 12 tribos, Jacó será pai das 12 tribos. Jacó recebe o nome de Israel, porque ele luta contra o Deus El, que é o Deus dele que abençoa ele, que era o Deus do pai dele, que era o Deus de Isaac, que era o Deus de Abraão. E aí Jacó, lutando contra esse Deus, recebe o nome dele na sua herança, El, para justificar por que os edomitas lutavam contra os israelitas na vida real científica, por que essas tribos faziam guerra, por que elas tinham guerras de fronteira, para justificar isso. Embora os dois fossem irmãos, embora os dois tivessem vindo das mesmas famílias nômades, tribais, beduínicas, para justificar isso, você tem a narrativa da Bíblia que diz que Jacó nasceu puxando o calcanhar de Esaú. Jacó roubou a bênção de Esaú, e embora Jacó tivesse feito coisas erradas, o patriarca, continuou abençoando Jacó e determinou que Esaú, que vai formar Edom, que vai formar os edomitas vão ser inimigos dos israelitas. Os edomitas são inimigos dos israelitas porque assim diz o texto teológico, porque no nascimento mítico houve uma cisão entre os irmãos já no ventre. Os irmãos dentro do ventre já brigavam. E aí você tem
uma narrativa teológica que é basicamente uma história assim: algum filho guerreiro perguntava para o pai: pai, por que nós estamos brigando contra os edomitas? Eles não eram da nossa família? Eles não são também descendentes do nosso grande avô? Por que nós estamos guerreando contra eles? Aí o pai respondia: ah, meu filho, porque há muito tempo atrás, quando nós, os israelitas, e eles, os edomitas, quando nós dois nascemos de Jacó, nosso grande pai, determinou-se que tal coisa aconteceu e sucedeu, que Jacó tentou nascer puxando o calcanhar de Edom, de Esaú, e depois Jacó, nosso patriarca, roubou as bênçãos de Esaú, porque Esaú, que é chamado de Edom, Esaú vendeu suas bênçãos de primogenitura por um prato de lentilhas. E assim se sucedeu que nós nos tornamos inimigos de guerra. Entendem? A narrativa existe para justificar as guerras físicas reais, tribais, territoriais. E aí são criadas narrativas teológicas. Outro exemplo. Você terá, por exemplo, Ló. Ló é da mesma família de Abraão. Abraão tinha um irmão, e esse irmão de Abraão, ele tem um filho que é Ló, e Abraão e Ló são amigos até que se tornam inimigos. Mas Abraão e Ló são filhos do mesmo avô, são da mesma linhagem. Abraão é tio de Ló. E aí a Bíblia vai chamar de irmão, porque tendo morrido o pai de Ló, Abraão se torna basicamente o irmão dele, porque você ascendia à condição da paternidade que você perdia. Se você tinha um pai, o seu pai morria, você se tornava o pai daquela casa agora. Então Ló se torna o pai da sua casa. Ló vai formar os Moabitas. Por que os Moabitas, por que Moabe, por que os Moabitas são inimigos dos israelitas? Se ambos vieram da família de Taré, da família de Abraão, da família de Shem, da família de Noé. Essa era a pergunta dos tribos. Essa era a pergunta dos povos tribais, beduínos do deserto. Quando eles iam guerrear uns com os outros, quando eles iam guerrear uns contra os outros, quando eles guerreavam uns contra os outros, eles perguntavam: ora, mas por que nós estamos matando? Vou repetir. Quando os israelitas, os edomitas, os moabitas, quando os israelitas... Eita, estou falando muito rápido. Quando os israelitas guerreavam contra os moabitas, e os moabitas guerreavam contra os israelitas perguntavam: ora, mas por que nós estamos guerreando contra os moabitas? Eles não são nossos irmãos? Eles também não são filhos de Taré? Eles também não são irmãos de Abraão? Não são todos filhos de Shem? Não são todos filhos de Noé? E aí, você justificava: sim, mas Ló entrou em conflito contra o Deus El, porque Ló primeiro tomou a melhor terra, quando Abraão deu para ele uma escolha. Abraão disse: Ló, toma uma terra que eu irei para o outro lado. Ló tomou uma terra com mais água, com mais várzea, com mais fertilidade. Mas Ló foi pego na guerra entre deuses, entre impérios, e depois Ló foi para Sodoma e Gomorra e escapou de lá porque Abraão abençoou ele. Mas mesmo assim, Ló não se converteu e não reconheceu que nós salvamos a vida dele. E como o povo de Moabe não reconheceu que foi por Abraão, pelos israelitas, como o povo de Moabe não reconheceu que foi pelos israelitas que eles foram salvos, agora nós estamos em guerra e nós temos o direito de aniquilar eles. Porque o único motivo pelo qual os moabitas, que eram a tribo de Ló, o único motivo pelo qual a tribo de Ló não foi aniquilada foi porque Abraão intercedeu contra ele. Abraão intercedeu diante de Deus e falou: Deus, não aniquila todo mundo ali. Você não pode aniquilar todo mundo ali. E só porque Abraão intercedeu, porque Abraão era justo, Deus poupou Ló. Essa é a narrativa que os israelitas vão justificar para fundamentar as guerras contra os moabitas, entendem? A Bíblia, se você lê ela do ponto de vista histórico, ela é uma série de narrativas que estão tentando justificar guerras reais. São narrativas que tentam justificar guerras reais. O problema da Bíblia é que ela institui um povo, que é o israelita, que é o judeu, e esse povo só existe por conta de uma relação espiritual mítica. Esse povo, ele é uma etnia, mas ele é uma etnia na medida em que essa etnia é fundada
por um valor fundamental mitológico. E esse valor fundamental mitológico que funda essa etnia, ele funda essa etnia se baseando na destruição de outros povos. Invariavelmente, vou continuar no outro áudio.